irmãs e irmãos. O nosso texto de hoje é João, capítulo 16, dos versículos 16 até o 33. E nós continuamos juntos na prática do amor. Desde o capítulo 13, Jesus está falando apenas com os discípulos. Estas são as últimas das palavras de despedida de Jesus. São as últimas das últimas palavras, seus últimos ensinos. No capítulo 16, Jesus toca em assuntos já mencionados, mas agora em um novo contexto, sua iminente partida. E o coração dos discípulos estava cheio de tristeza. O que enchia o coração deles de tristeza era o medo ao pensarem em um futuro sem o seu Senhor. E um futuro com as dificuldades já anunciadas por Jesus. Seriam expulsos das sinagogas e quem os matasse pensaria estar prestando culto a Deus. Devido a seu amor perfeito, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mostrou-lhes que os amava perfeitamente. Jesus passou grande parte da sua última noite consolando os discípulos. Mas, na verdade, se pensarmos bem, os discípulos é que deveriam estar consolando Jesus, pois ele enfrentaria a cruz em poucas horas. Também deveriam alegrar-se, pois Jesus regressaria para o seu lugar de glória junto ao Pai. Em vez disso, como viam a situação da sua própria perspectiva, que era egoísta, eles estavam sobrecarregados, estavam perplexos e com sentimento de perda iminente. Mesmo com a promessa do Consolador, do Conselheiro, que os guiaria em toda a verdade, as coisas ainda não estavam muito claras para os discípulos. O Senhor declara no versículo 16, mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Jesus já havia dito isso antes, algumas vezes. Mas mesmo não sendo a primeira vez que Jesus lhes fala sobre sua partida, os discípulos não compreendem. Eles ficam perplexos e o próprio Senhor toma a iniciativa de responder suas perguntas que não haviam ainda sido formuladas, pois percebeu que desejavam interrogá-lo. Esses momentos que antecedem a cruz são momentos especialmente difíceis. As tribulações, os tempos difíceis fazem parte da nossa jornada. Mas Jesus nos apresenta duas dádivas que podem nos sustentar nesses tempos difíceis. A primeira dádiva é a tristeza transformada em alegria. Como Jesus percebe que os discípulos desejavam interrogá-lo sobre o que seria esse mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo, Jesus fala com eles. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Da parte dos discípulos, o que é que nós vemos então? Choro e lamento. Da parte do mundo, alegria. O mundo que iria se alegrar refere-se àqueles que não podiam descansar até conseguirem tirar Jesus de circulação. Achavam que matando Jesus na cruz ficariam livres dele. É o mundo religioso que sempre perseguiu o nosso Senhor. Mas depois da declaração de que os discípulos se entristeceriam, o Senhor completa com algo sublime. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A partir da ilustração da mulher que está dando à luz, o Senhor afirma aos discípulos que aquilo que lhes causaria tristeza seria transformado em alegria. Não seria algo novo que lhes causaria alegria, como se algo novo fosse acontecer, algo triste e depois algo diferente que trouxesse alegria. Mas o mesmo evento que trouxe a tristeza traria alegria, seria transformado em alegria. A cruz é fundamental para a alegria do cristão, porque ela é a base da nossa redenção. A cruz não está dissociada da ressurreição.
De uma certa forma, seria sim algo novo, algo diferente, já que a ressurreição é totalmente diferente da morte. Mas são acontecimentos interligados. A ressurreição, que traz alegria, está associada à morte na cruz. A declaração de que a tristeza será transformada em alegria já é maravilhosa. Mas Jesus vai além. Ele diz: agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. No versículo 22. A tristeza se transformaria em alegria, e além disso, essa alegria não seria tirada dos discípulos. Há um conhecido ditado popular que afirma: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Mas Jesus fala de uma alegria, fala de um bem que nunca se acaba, de uma alegria que não pode ser tirada de nós, que nunca se acaba. Qual que é a única alegria que não nos pode ser tirada? Nesse mundo, tudo é passageiro. Qualquer coisa pode nos ser tirada. Qualquer acontecimento que nos alegra chega ao fim, uma hora acaba. A alegria que nunca se acaba é a alegria com uma base segura. É a alegria da certeza de que nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A alegria que é a realidade da morte e da ressurreição de Jesus. Essa morte e ressurreição traz para a nossa vida uma alegria que nunca, em nenhuma circunstância, nos poderá ser tirada. Nós estamos seguros nas mãos de Jesus. Então Jesus nos fala da tristeza transformada em alegria. Fala da alegria que não nos pode ser tirada. E na sequência ele fala da alegria completa. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Orar em nome de Jesus seria um privilégio do novo relacionamento que os discípulos poderiam desfrutar com o Pai a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Acesso ao Pai em nome de Jesus fazia parte da alegria que estava prometida para substituir a tristeza presente. Na verdade, isso tornaria completa a alegria dos discípulos. Além do fato de a alegria não poder ser tirada, ela seria completa, porque pediriam ao Pai em nome de Jesus e receberiam o que fosse pedido. Agora, é importante perceber que o amor faz essa promessa e somente o amor a compreende. Jesus disse: pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Versículo 27. Assim, os pedidos que serão atendidos serão aqueles feitos de acordo com a vontade de Deus. Não serão os pedidos para atender os nossos caprichos, aos nossos desejos pessoais. E orar em nome de Jesus não é apenas uma fórmula mencionada no final das nossas orações. Orar em nome de Jesus é a oração feita por quem sabe que não tem méritos nem direitos próprios e por isso se fundamenta na obra de Cristo para se chegar ao Pai. Nós vimos então essa dádiva de Jesus para enfrentarmos os tempos difíceis. Tristeza transformada em alegria, alegria que não pode ser tirada, alegria completa. Paulo, escrevendo aos Filipenses, mostra que havia recebido essa dádiva, ele vivia essa realidade, porque ele vivia contente em toda e qualquer situação. Sabia viver com falta, sabia viver com fartura, sabia que podia enfrentar toda e qualquer situação naquele que o fortalecia. Bem, agora, após essas palavras de Jesus sobre a alegria, a perplexidade dos discípulos começa a dar lugar a uma compreensão mais clara. Os discípulos reafirmam a sua fé em Jesus. Eles dizem: agora estás falando claramente,
Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. E assim, Jesus menciona a segunda dádiva que pode nos sustentar em tempos difíceis. A dádiva da paz em Cristo. Jesus podia ler o coração dos discípulos e responder as perguntas que nem haviam lhe formulado ainda. E podia também perceber a medida da fé deles. A fé dos discípulos era genuína, era uma fé unida ao amor. Mas a fé deles seria submetida a uma prova tão dura que eles não podiam imaginar. Eles não esperavam por isso. Com toda a sua fé, com todo o seu amor, eles abandonariam Jesus quando ele mais precisasse deles. Mas Jesus conhecia seus discípulos. Já sabia que eles seriam espalhados, que o deixariam sozinho. Mesmo assim, Jesus não diz nenhuma palavra de repreensão, e sim de encorajamento. Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E o mais maravilhoso é que Jesus continuava confiando neles. Jesus conhecia o pior dos seus discípulos e, entretanto, continuava amando-os e confiando neles. Jesus já havia dito, nós lemos lá no capítulo 14, minha paz vos dou. Agora ele diz, para que em mim vocês tenham paz. Ele prediz a fraqueza dos discípulos e logo em seguida fala que dissera aquelas coisas para que eles tivessem paz. Jesus não quer que os seus discípulos caiam em desespero quando mais tarde eles percebessem que tinham falhado e o tinham abandonado. É como se Jesus tivesse dito a eles, eu sei o que acontecerá. Eu digo essas coisas agora e vocês não devem pensar que a sua infidelidade me trouxe alguma surpresa. Eu sabia que aconteceria e isso não muda absolutamente o amor que eu sinto para com vocês. Quando pensarem nisso mais adiante, não se desesperem. Não há paz melhor para nós do que a sensação de perceber que Ele nos conhece. Conhece mesmo o pior que há em nós. E Jesus continua conosco. Ele não nos abandona. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nessas palavras finais de Jesus, nós identificamos dois lugares, duas esferas de existência nas quais nós podemos habitar. Em mim e neste mundo. Em mim, em Cristo, paz. Neste mundo, aflições. O mundo aqui é o sistema de valores, incluindo valores religiosos que se opõem aos valores, que se opõem à lógica do reino de Deus. Muitas vezes, quando nós nos lembramos desse versículo, nós nos esquecemos da primeira parte, nós lembramos só da segunda parte. É muito comum nós falarmos quando passamos por algum aperto. Ah, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós colocamos a aflição primeiro, mas a ordem das palavras de Jesus é outra. Primeiro a paz, depois as aflições. Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Tendo paz em Cristo, nós podemos enfrentar quaisquer aflições do mundo. Nós podemos ter paz porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos orienta a apresentarmos os nossos pedidos a Deus em oração. E ele escreve, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E a primeira resposta às nossas orações é a paz de Deus. Porque a paz de Deus guardará as nossas mentes e o nosso coração. E a palavra guarda, guardará aqui, é a mesma palavra utilizada para um guarda que vigia uma cidade contra os inimigos, para que os inimigos não entrem. A paz em Cristo é paz em todos os sentidos, é paz por dentro e paz por fora.
Paz que guarda coração e mente em Cristo. E porque temos mente e coração em paz, nós podemos ter paz entre nós, paz uns com os outros. Porque a paz nos possibilita andarmos na realidade de que somos um corpo em Cristo. A paz nos possibilita caminharmos juntos na prática do amor, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito, escreveu Paulo aos Efésios. Mente e coração em paz é importante, é necessário, é maravilhoso. Paz entre nós também. Apesar das aflições que certamente teremos no mundo, apesar das possibilidades de falharmos, e isso certamente já aconteceu conosco, vai acontecer de novo, nós podemos ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E como Jesus venceu o mundo? Assim como a paz que ele dá é diferente da que o mundo proporciona, também sua vitória sobre o mundo é diferente. Não é a maneira do mundo, não é uma vitória por meio de guerras, por conquistas à força. A lógica de Jesus é uma lógica invertida. É o Senhor e Mestre que lava os pés dos discípulos. É a lógica de quem veio para servir e não para ser servido. É a lógica daquele que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo. É a vitória conquistada na cruz, morte e ressurreição. É a vitória do amor. É a lógica invertida do reino de Deus. Falando com seus discípulos, Jesus já considera a vitória de sua morte e da sua ressurreição. E nós podemos desfrutar dessa vitória. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, escreveu João na sua primeira carta. As palavras de Jesus, tenham ânimo, foram ditas em um contexto específico, às vésperas da morte de Jesus na cruz. Mas Jesus olha para seus discípulos, olha para seus amigos e cuida deles. Jesus quer nos ensinar algo que seria fundamental e de extrema importância no período que se aproximava. Manter a paz nele, ter bom ânimo, manter a confiança e os olhos fixos em Cristo é a atitude correta que os manteria em pé. Graças a Deus, em tempos difíceis, temos essas dádivas maravilhosas, alegria e paz, que são frutos do Espírito. A nossa alegria tem um fundamento sólido, o que o Senhor fez por nós. A nossa paz é uma pessoa, Cristo é a nossa paz. Nós já podemos desfrutar dessas dádivas hoje, antevendo o tempo em que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão, o verão face a face. Hoje nós podemos ter a dádiva da alegria, tristeza transformada em alegria, alegria que não nos é tirada, alegria completa. Podemos também ter paz em Cristo. Nós podemos ter bom ânimo. E em breve, quando a plenitude do reino chegar, nós poderemos vê-lo face a face. E eu gostaria de encerrar agora com uma bênção de Paulo aos Tessalonicenses, na qual eu me incluo fazendo então uma pequena alteração. E o próprio Senhor da paz nos dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos nós. Amém.